Mano, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Sobre essa preparação do Inter para a estreia no Campeonato Gaúcho, queria que você fizesse também, claro, uma avaliação de como foi a pré-temporada até aqui e falasse um pouco em específico sobre o Matheus Dias, que é um jogador que vem despontando muito bem, recebendo muitos elogios também, seja da comissão técnica, da direção, também do torcedor do Inter. A atividade, a gente viu, o único jogador que participou dos 3 tempos da atividade do último sábado. Como que está a sua avaliação sobre esse jogador também, pensando que o Inter procura volantes no mercado? Hoje há necessidade ou tendo o Matheus Dias isso já fica para segundo plano? Bom, a gente fez uma pré-temporada muito boa, né? O único porémzinho aí, o mercado teve que ficar uns dias fora, que sempre é um pouquinho ruim. Mas o restante a gente conseguiu trabalhar aquilo que a gente precisava trabalhar, dar um condicionamento para sustentar esse início de sucessão de jogos. Estamos readquirindo ritmo. Temos uma vantagem porque vamos partir de uma base definida no ano passado. E vocês viram aí no treinamento todos qual é. Mano, perdão. Poxa. Isso aí tem até apelido, né? A questão do Dias, acho que Dias está dentro do contexto de todos, né? Nada mais, nada menos. Esses dias eu falei com alguns de vocês lá. Foi em off, não gravamos, mas Dias é um jogador em formação. Então podemos tratar isso abertamente porque não é demérito, é uma realidade. E ele vem satisfazendo há bastante tempo nessa formação. É por isso que ele foi escolhido ano passado, quando ficamos sem jogadores considerados mais titulares, para fazer os 2 últimos jogos, entrando na parte 1, jogando na íntegra o jogo contra o Palmeiras. E isso é mérito do jogador que está crescendo, está aproveitando a oportunidade. Temos outros jovens jogadores aí. Aliás, no segundo time que entrou em campo no sábado passado, nós tínhamos 7 jogadores formados aí, aqui no Beira-Rio, nas categorias de base. Então nós estamos com uma cota bem satisfatória de jogadores da casa, jogadores jovens, e é deles que nós vamos tirar essa evolução importante para aproveitar os jogadores da casa. A questão de trazer um jogador é exatamente porque ele está em formação. Não é porque ele é menos jogador ou porque ele não vai dar conta do recado, não. Os jogadores que estão em formação, eles naturalmente podem oscilar em determinados momentos, e nessa oscilação a gente tem que ter garantias, porque todos que pedem o Dias, se lá na frente, num momento importante, essa oscilação significar algum resultado que escape, vão ser os primeiros a criticar que a gente não tomou as devidas providências para se garantir, para fortalecer o setor. E é isso que nós vamos fazer para... Agora sim, mano. Então, primeiro, desejar uma boa temporada. Obrigado. E igualmente para todos vocês. Sobre os reforços, né, mano? Que é o assunto que está em pauta, maior vigência nesse momento. Mas te preocupa essa demora para chegarem mais reforços para o elenco da temporada 2023, já que eles perderiam aí essa parte da pré-temporada, que é importante para o atleta se integrar juntamente com o grupo que já está aí? Obrigado. Não me preocupa mais do que o normal. Eu sou parte culpada dessa demora. Até tenho ajudado a demorar um pouquinho mais. Porque estabelecemos um grau de exigência mais alto, porque entendemos que temos um grupo de qualidade, porque tiramos bastante jogadores do grupo e pretendemos trabalhar com um grupo numericamente mais diminuto. E se esse grupo vai ser numericamente mais diminuto, todos os jogadores que aqui estão vão estar em campo. Então nós estabelecemos um critério, todos nós, é consenso dentro do departamento, e o treinador faz parte desse consenso. Colocar jogadores aqui que realmente signifiquem
acréscimos, signifiquem coisas importantes para a gente dar passos à frente na busca daquilo que queremos buscar nessa temporada. Mano, tudo bem? Boa tarde. Ontem a gente teve um acontecimento dentro do futebol, que foi a estreia do Luis Soares pelo Grêmio. Claro que eu não vou te pedir para te falar de Grêmio, até porque tu é o técnico do Internacional, mas tu viveu algo parecido. Então podemos pular de assunto, né? Não, mas é que tu viveu algo parecido como treinador. Tô brincando. Eu sei. Na contratação do Ronaldo pelo Corinthians, né, tu chegou a treinar o Ronaldo, né, foi uma grande contratação do futebol brasileiro, mexeu com tudo. E o Soares, numa proporção parecida, faz isso hoje também com o futebol brasileiro. Então eu queria que tu falasse, já que tu viveu uma experiência parecida, quanto que isso é bom para um clássico Grenal, que a gente já tem marcado para março, para um campeonato gaúcho e até para o futebol brasileiro, a vinda do Soares, principalmente aqui para Porto Alegre. Tá. Parecida, mas não iguais. Vamos partir desse ponto, que é para estabelecer algumas diferenças na tua premissa. Tá? Eu acho sempre bom para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, você trazer grandes jogadores. Sempre é bom. Isso significa mais qualidade de jogo, isso significa mais repercussão daquilo que vamos fazer. Então, acho estabelece disputas mais de alto nível, de um nível mais alto, exige mais da gente para enfrentá-los. Então, é mais desafiador. Tudo bom para o futebol quando grandes jogadores estejam com a gente, e vale a mesma coisa para Luis Soares. Mano, tudo bem? A gente viu há pouco no treino uma cena que a gente viu também durante o ano de 2022 e até nos jogos treino. O Mikael não foi aproveitado, ele estava trabalhando finalização e não estava nem no time titular e nem no time reserva durante a atividade de hoje. Como é que está a situação física desse jogador, mano? Porque a gente viu, por exemplo, no início do ano, a direção falar que ele teria condições técnicas de começar o Campeonato Gaúcho, que ele poderia ser aproveitado, mas a gente está vendo que ele não ganhou chance nos jogos treino, nos próprios treinamentos. Esse jogador está te agradando tecnicamente? Como é que está a questão física para ele ser aproveitado pelo Inter? Bom, o Mikael, não vamos ficar repetindo para trás, porque não tem sentido. Você sabe o que aconteceu, como ele chegou e como as coisas foram colocadas para ele ser aproveitado. Apresentou uma evolução inicial, depois voltou a ter uma queda, e ele está trabalhando para chegar no nível que nós precisamos, mas ainda não está. Então, como ainda não está sendo tratado como os demais jogadores, e por isso ele não entra em campo. Porque quando um jogador não está nesse mínimo, nós temos várias situações de risco para ele, para nós todos. Porque existe uma chance maior de você machucar, você mesmo não consegue entregar aquilo que você tem como potencial, e é isso que está acontecendo com ele. A relação da gente é bem clara, ele tem treinado bastante, tá? Mas precisa agregar a esse treinamento algumas coisas mais fora do treinamento. Quando isso provavelmente estiver tudo junto, ele poderá ser aproveitado pelo treinador e pela equipe. Mano, deixa eu voltar numa questão há pouco. Você falou que subiu a régua da exigência dos reforços, até pela base que o Inter já tem. E a diretoria, quando conversa com a gente nas entrevistas, diz que o Inter busca aí 3, 4 reforços, porque tem cerca de 85% do grupo concluído. O dinheiro também não é amplo. Então, partindo desse ponto, dentro do que a diretoria fala e do que você vem acompanhando, volante, atacante, qual seria a prioridade do Inter nesse momento no mercado? Você sabe o que nós estamos procurando, né? Então, a linha que vocês estão analisando está correta. Tá? Nós acabamos de falar sobre volante, quando o teu colega me fez a pergunta sobre o Dias, né? A gente está dentro dessa linha que vocês estão falando. Estamos buscando jogadores que tenham acréscimo, um pouco mais de hierarquia, que a gente fala, porque a equipe também precisa ter isso. Nós vamos jogar competições internacionais, isso vale bastante.
Então, se pudermos agregar a qualidade técnica dos jogadores, essa condição de ter uma trajetória já mais firme, né, e mais significativa, é o ideal daquilo que estamos trabalhando bastante para ter. Mano, bom dia. Nem tu, nem quase todo o elenco aí, na verdade, não estava no passado, no início da temporada. E existe uma pressão em cima do clube, por conta das últimas temporadas, de vencer o Gauchão. Com qual importância esse elenco atual e tu e teus colegas de comissão estão tratando o Campeonato Gaúcho? Vamos jogar para tentar vencê-lo. Tem que assumir as responsabilidades que nos são colocadas. O futebol tem seus momentos. Quando chegamos no ano passado, trabalhamos para construir uma equipe, uma identidade para ela. Avançamos bem nisso. Acho que terminamos o ano com boas perspectivas que trazemos todas para esse ano, para iniciar o trabalho. Mas certamente vamos ter que agregar a essa evolução conquistas de título. Não temos que ter medo de falar nisso, temos que enfrentar essa realidade, porque essa é a realidade das equipes grandes. E somos uma equipe grande, somos um clube bastante grande, então vamos atrás de conquistas, sim. E o Campeonato Gaúcho é a nossa primeira oportunidade de buscar. Mas não vamos ser campeão na primeira rodada. Não vamos ser campeão olhando por nosso principal rival. Temos jogos que temos que construir primeiro na frente, temos que nos afirmar, temos que reproduzir e repetir aquilo que fizemos ano passado. Então não adianta nada querer olhar lá na frente. Temos que nos tornarmos uma equipe capaz de disputar o título gaúcho, chegando primeiro lá na reta final e no momento decisivo. Aí depois podemos pensar e falar mais especificamente do resto. Mano, dentro dessa devolução que a Nani falou, a manutenção do elenco, ele é um ponto mais positivo para a temporada de 2023? Sem dúvida, sem dúvida. E falei isso, acho que falei no finalzinho do ano passado, que mais importante do que as contratações seria a manutenção. Porque quando inicia, sempre você se preocupa, vamos trazer, e às vezes escapa aquilo que você já tem. E felizmente nós conseguimos manter quase que a totalidade daqueles jogadores que jogaram, a maior parte como titulares. E esse é o primeiro passo importante. E também tínhamos que esperar essa condição para depois pensar em reforço. Porque se sai um jogador importante, temos que pensar nos reforços de maneira diferente para chegar. Por isso que tivemos um pouco mais de comedimento, para não fazer coisas que depois tenhamos que refazer, e aí sempre é muito mais difícil. Mano, bom dia. Você falou sobre a questão dos reforços, de um grau de exigência maior. Claro que a manutenção do elenco é algo extremamente positivo, o torcedor celebra isso. Só que na interatividade que a gente tem com eles, e acredito que você também, no contato que tem diário com o torcedor do Inter, ele tem você como referência, a manutenção também da comissão técnica e do seu trabalho. Vendo a janela de transferências, ela de uma forma tão longa, indo até abril, você já tem boas notícias desses reforços de maior nível que vão chegar durante o Campeonato Gaúcho, antes da Libertadores da América, que inicia no dia 5, mais próximo do fechamento da janela? Como selar essa ansiedade do torcedor que está vendo o Inter pronto, ou quase pronto com uma estrutura, mas ainda precisando daqueles toques finais em cima do teu trabalho? Eu tenho conversado bastante com os torcedores, aliás, converso com eles na rua, os encontro em todos os lugares, e eles estão confiantes no trabalho que nós estamos fazendo. É natural a comparação nessa hora. Eu não quero aqui ser prepotente, mas podemos citar alguns clubes que estiveram no Campeonato Brasileiro no nosso nível e mirar mais ou menos o comportamento que eles estão tendo. Você sabe quantas contratações fez o Palmeiras? Nenhuma. Saíram jogadores importantes do Palmeiras. Acaba de sair Danilo, saiu Scarpa, Então, quando você já tem algo construído, você tem que trabalhar em cima daquilo que você construiu. É difícil construir uma equipe, uma identidade, aquilo que fizemos na reta final do ano. Então agora temos que preservar ela, não podemos chegar agora e destruir toda essa estrutura e começar do zero, senão não temos vantagem nenhuma de termos mantido o trabalho.
Então, controlar essa ansiedade de início de temporada, essas notícias do mercado, a comparação inevitável com as outras equipes, né, é parte importante, eu diria que é uma sabedoria para esse momento e a gente está conseguindo controlar isso. Não é tão fácil, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Mano, você costuma ter muita atenção com os garotos, né? Para ensinar. Ontem, até depois do treino, você ficou com os garotos ali, ensinando posicionamento para afastar a bola aérea defensiva. Com o Alemão também, acho que é nítido que você gosta muito de conversar com ele, corrigir alguns posicionamentos e se vê a evolução dele. Imagino que isso, principalmente no Alemão, dê muito prazer quando você vê uma evolução em um curto período, 6, 7 meses, 8 meses de trabalho, né? Mas, por outro lado, saber que você tem o Mikael há 7 meses e ele ainda não consegue entregar o que você precisa para ele ser uma opção, não chega a ser uma decepção? É mais... da mesma maneira que é realizador, você vê a construção de uma equipe, a construção e a formação de novos jogadores, a evolução deles individualmente, é frustrante quando você não consegue. Quando você estabelece uma nova relação, contrata alguém, tudo que você espera é que dê certo, né? E às vezes não dá, por N razões. Às vezes você não consegue encaixar taticamente um jogador que nem tem questão física envolvida, não tem nada, e também é frustrante, né? Então o futebol é assim, né? Felizmente a gente conseguiu, na grande maioria, fazer rendê-los, fazer evoluir no ano passado, e tenho certeza que com a dedicação deles, com a entrega deles, com o trabalho que a gente faz minuciosamente para a evolução deles, a maioria deles está crescendo. Boa tarde, Mano. Tu citou agora há pouco a questão dos jovens que estão em processo de formação, o Matheus Dias. Existe um planejamento para utilizar, para dar mais minutos para esses jogadores no Campeonato Gaúcho? Existe. E qual é a importância, então, também de dar essa rodada? Pois é. Você sabe que o planejamento que se faz... Eu já vi, e vocês estão aqui, tanto quanto eu, acompanhando o futebol gaúcho, eu já vi iniciar o ano com um planejamento de usar uma equipe C. Vieram 4 derrotas consecutivas, caiu o planejamento, se buscou o A urgentemente na Serra e a coisa... E o resto do baile você já sabe. Então, assim, o futebol tem muito isso. Tá? O planejamento a gente faz diário, as avaliações a gente faz semanais. É importante, à medida em que você quer que algo dê certo, que às vezes você tem que dar um passinho para trás, segurar um pouquinho. Essa é a realidade do futebol. O resultado do jogo que vamos jogar no sábado vai influenciar decisões e atitudes que vamos tomar na semana que vem. Porque é assim, né? Vocês viram o Campeonato Paulista começando no final de semana. Já tem pressão, porque um não ganhou, o outro perdeu e coisa e tal. É assim. Então essa semana já teve contratação, né? Então, assim, acontece isso com frequência e a gente tem que ir conduzindo bem, com sabedoria, porque senão, de boas intenções, o futebol não vive. É pouco. Precisa ser apoiado em realidades que a cada semana se modificam. E é isso que nós vamos fazer para o Matheus e para todos os outros jogadores. Fechou, mano. Obrigado. Só? Não tinha nada polêmico?